de refletir um pouco sobre a palavra de Deus, de tirarmos algumas dúvidas, de criarmos outras dúvidas que vamos incentivar a continuar estudando, a continuar lendo. Deus abençoe essa igreja é uma igreja que investe na palavra, uma igreja séria. Deus continue preservando essa igreja em nome de Jesus. Deus abençoe o pastor Jonas, que nos recebe aqui de forma muito amigável, seu ministério, sua família, em nome de Jesus Cristo. O irmão Júnior que foi me buscar, que Deus abençoe. A irmã que entrou em contato comigo foi quem? Que falou com a minha esposa, foi quem? Deus abençoe a irmã também. Queridos, eu recebo alguns convites dessa natureza e eu sempre tenho o desejo de trazer um estudo mais autoral. Obrigado. Está gelado não? E não tive como falar com a irmã, que foi até um pouco em cima da hora, e acabei que eu optei por não fazer dessa vez o estudo autoral, que nos daria maior profundidade e também maior liberdade dentro do texto. Então eu fiz somente uma introdução, nós vamos nos basear pela revista. Eu gosto daqui. 10h30, 10h40 eu entrego de novo. Então esse texto, esse tema da EBD desse trimestre, na minha opinião, é um tema extremamente urgente para as nossas vidas. É um texto que precisa ser fixado na memória das pessoas. É um texto que precisa alcançar uma projeção ainda maior dentro da igreja. Porque nós vivemos um conflito dentro da igreja, ainda mais na igreja pentecostal. Existe um conflito dos dons do Espírito em detrimento do fruto do Espírito. E para nossa infelicidade, a grande maioria das pessoas supervaloriza os dons e desvaloriza o fruto. Então nós temos pessoas que são viciadas nos dons e não têm a menor conhecimento do que é o fruto do Espírito de Deus. Para se ter uma ideia, eu estava conversando com alguém essa semana, ontem, e ele me disse: olha, eu creio em testemunho, eu creio em revelação, eu creio em profecia, da mesma forma que eu creio na Bíblia. Eu disse para aquele irmão: você está se baseando pelo conceito errado. A palavra de Deus, ela é insuperável. Os dons do Espírito Santo vêm todos abaixo da palavra. Então qualquer pessoa que se manifeste com os dons tem que passar pela palavra. Se contradizer a palavra, é uma evidência de que esse dom não é inspirado pelo Espírito Santo. Nós vivemos numa geração que é viciada nos dons, que corre atrás dos dons, e os dons do Espírito não te garantem muita coisa. Eles garantem a expansão da igreja, eles garantem a expansão do Evangelho em algumas instâncias e em algumas esferas. Mas, por exemplo, o dom do Espírito, ele não garante salvação. Nem todo mundo que tem dom vai alcançar salvação. Isso está lá em Mateus capítulo 7, versículo 23 até o 25. Ele vai dizer, Jesus vai dizer: naquele dia muitos virão e dirão: Senhor, em teu nome nós profetizamos. Em outras traduções vai dizer: fizemos sinais e maravilhas. Aí o Senhor Jesus vai olhar para eles e vai responder como? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheci. O original é conheci. Só a título de informação, no original, esse termo conheci significa relação matrimonial, relação íntima de marido e mulher. O que Jesus está dizendo é o seguinte:
Não basta ter dons, tem que ter relacionamento. Não basta ter dons, tem que andar comigo. Não basta ter dons, tem que me conhecer íntima e profundamente. Então as pessoas gostam muito de dons e às vezes os dons causam problemas. O primeiro problema que eu vejo quando se fala de dom é que as pessoas dizem que só existem 9 dons do Espírito. A Bíblia lista 30 dons. Todo dia, se Deus quiser, Deus faz novos dons e entrega ao seu povo, porque Deus não é limitado. Agora você pega uma igreja de Corinto, e eu particularmente gosto de estudar a igreja de Corinto, porque é uma igreja que me intriga, me chama a atenção. Porque Paulo começa a carta de 1 Coríntios dizendo: olha, eu vos louvo porque vocês possuem todos os dons. Mas um capítulo à frente, Paulo vai dizer: mas vós sois carnais. Dá para conciliar essa questão? Como é que pode? Uma igreja tem todos os dons. Tem dom de profecia, tem dom de cura, dom de revelação, dom de interpretação, dom de línguas. Tem vários dons. E aí vem o Senhor Jesus através de Paulo e diz: mas vocês ainda são carnais. Porque vocês pegam os dons para aparecer. Vocês usam os dons para se mostrar. Vocês não usam para a minha glória. No meio de vocês há contenda, a divisão. Eu fiquei intrigado com isso há algum tempo, até entender qual é o papel do fruto do Espírito nas nossas vidas. E se eu tivesse que resumir em uma frase só o que é o fruto, eu diria sem medo de errar: o fruto nada mais é do que o caráter de Cristo, que está sendo construído nas nossas vidas através do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Eu estou me lembrando aqui agora da profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28. Ele diz: e há de ser que depois dessas coisas derramarei do meu Espírito. No original, esse derramarei é Yatsak. Yatsak significa não somente verter ou derramar alguma coisa, mas significa formar a partir de ferro fundido, ouro ou prata. É metal em estado líquido. Quando Joel está dizendo: e ele vai derramar sobre vós o Espírito Santo, não era como se derramasse água. Não, ele está dizendo: vai derramar metal em estado líquido e vai dar uma forma. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Preste atenção nesse negócio. Quando Joel disse: ele vai derramar o Espírito sobre vós, ele está dizendo, em outras palavras, o Espírito vai dar uma nova forma na vida de vocês. Ele vai dar uma nova estrutura, uma nova aparência. Em outras palavras, ele vai te dar um novo caráter. Porque o fruto gerado pelo Espírito é o caráter de Cristo nas nossas vidas. Então aqui, quando Paulo começa a falar lá em Gálatas, capítulo 5, ele está falando de uma guerra. Ele começa falando de uma guerra. E ele fala: olha, está tendo uma batalha, e essa batalha é a batalha da carne contra o Espírito. É a batalha da sarx contra o pneuma. A sarx está atacando o pneuma, a carne está atacando o Espírito, e o Espírito não fica atrás, ele ataca também a carne, porque ele não vai perder. A carne, ela luta com aquilo que é produzido pelo homem. O Espírito luta com aquilo que é produzido por Deus. A carne luta através dos desejos que vocês abrigam. Já o Espírito não. O Espírito luta pela vontade de Deus na tua vida. Então tem essa guerra e tem esse conflito. A carne é o que é de baixo. Fala de algo que está preso e ilimitado. Fala de desejo e fala de paixão. O Espírito não. O Espírito no original, que é o pneuma, é sopro. Fala daquilo que é livre e daquilo que está por cima. E o desejo de Paulo e de Cristo para as nossas vidas era esse: que o Espírito que há em nós vença a nossa carne. Os judeus diziam que todos nós somos portadores de duas naturezas. Eles chamavam a primeira de Yatser Hara, natureza ruim. A segunda de Yatser Hatol, natureza boa. E eles diziam que as duas naturezas brigavam constantemente. Aí Paulo aperfeiçoa esse pensamento e diz: olha, não, na verdade essas duas naturezas têm nome, é carne e espírito. E se vocês forem guiados pelo Espírito, o Espírito vai vencer na sua vida e a carne será derrotada.
E aquilo que é nascido do Espírito será conduzido e guiado pelo Espírito. Agora preste atenção, antes de entrarmos dentro do texto. Paulo fala o seguinte: a carne não produz fruto. A carne produz obras. Obra fala de esforço, obra fala de empregabilidade, obra fala de intenção. Quando Paulo diz, olha, a carne ela possui obras, mas o Espírito não. O Espírito ele possui fruto. E fruto fala de algo que precisa ser gerado. E quando é gerado, nasce de forma natural. Olha o que Paulo está dizendo. As obras são os desejos de vocês. O fruto é o desejo de Deus para a vida de vocês. As obras é o esforço da sua carne em te tentar fazer pecar. Por isso são obras. Mas já não. O fruto é o trabalhar de Deus, do Espírito Santo na sua vida, tentando te transformar e te regenerar. Só que para que esse fruto venha nascer, nós temos que dar liberdade para o Espírito agir. Agora, o que é magnífico é essa conclusão. Nós somos incapazes de gerar o fruto em nós. Nós somos incapazes de produzir amor verdadeiro. Somos incapazes de produzir mansidão, alegria, fidelidade, temperança, enfim. Nós somos incapazes. É por isso que ele diz, o fruto do Espírito. Essa natureza transformada que você tem hoje, ela não nasceu com você nem da sua educação. Essa natureza transformada que você tem hoje nasceu do Espírito de Deus trabalhando na sua vida. Então fica complicado. Eu vejo algumas pessoas dizendo, eu sou assim, vou morrer assim. Eu vejo gente dizendo, não, eu não mudo. Não, então você tem um grande problema com o seu cristianismo. Você tem um grande problema com a sua fé. Porque o Espírito Santo, ele é capaz de mudar e modelar qualquer pessoa. Eu vejo gente dizendo, na minha casa tem gente que diz, graças a Deus, boa parte da minha família é evangélica, e alguns deles dizem, não, esse aqui é o meu jeito, isso aqui não vai mudar. Minha resposta é, vai mudar no dia que você deixar o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Tem que haver essa liberdade, tem que haver esse consentimento para que o Espírito comece a trabalhar na sua vida. Então Paulo começa a falar do fruto, não são os frutos, é o fruto. E o fruto do Espírito possui 9 virtudes. É como uma laranja, possui vários gomos. E essas virtudes são divididas em 3 classes. A primeira classe é de atitude do cristão para com Deus. A segunda classe são as atitudes do cristão para com as outras pessoas. E a terceira classe são as atitudes do cristão para consigo mesmo. A primeira classe são as 3 primeiras virtudes. Amor, isso é o que nós devotamos a Deus. Alegria ultracircunstancial, ou seja, que não está baseado nas circunstâncias terrenas. E a paz, como deve ter sido dito aqui, paz não é ausência de combate ou de guerra, não. Paz é aquela pessoa que não sente falta de nada. É aquela pessoa que está sossegada em tudo, porque ela acredita tanto em Deus, que ela acredita no seguinte, o que eu tenho foi Deus que me deu, e se eu não tenho é porque Deus não quer que eu tenha, então eu não preciso correr atrás, já tenho tudo que eu preciso. Então isso aí é o que nós devotamos a Deus e recebemos de Deus. A segunda classe é aquilo que nós devotamos às outras pessoas, e o que nós devotamos é bondade, benignidade e longanimidade. Isso aqui é complicado, é macrotomia, é ser paciente ao extensivo, ao longe. Isso aqui nós devotamos às outras pessoas, bondade, benignidade e longanimidade. E as atitudes do cristão para consigo mesmo, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nós vamos falar um pouquinho sobre domínio próprio aqui essa manhã. Domínio próprio, eu vou escrever aqui para vocês. O termo que Paulo usa no original é esse.
Isso aqui a gente chama de transliteração. Isso aqui é grego, transliterado, né? O alfabeto grego é diferente. Ekkrateia. Isso é mansidão, domínio próprio. Tem muitos outros significados que nós vamos falar sobre eles. Mas a minha conclusão é de que é uma das virtudes que nós mais carecemos e que a nossa sociedade mais carece. O que nós mais temos é descontrole. Nós somos descontrolados. A sociedade é descontrolada. Você observa que a maioria dos pecados e a maioria das tragédias nasce por falta de descontrole. Por falta de controle. Por exemplo, quem não consegue dominar o ódio acaba por se tornar um assassino. Quem não consegue controlar a sua fome acaba por se tornar um glutão. Quem não consegue controlar o seu dinheiro acaba por se tornar um consumista. Quem não consegue controlar o seu prazer acaba se tornando promíscuo. Quem não controla a sua língua acaba se tornando fofoqueiro, falador. Quem não consegue controlar os seus olhos se torna cobiçoso. E quem não consegue controlar a sua ambição se torna corrupto. Então você só pegar essa mesma linha de raciocínio que você vai chegar na maioria dos pecados e na maioria das tragédias. O grande problema do brasileiro, o brasileiro hoje constitui-se uma das nações mais consumistas do mundo. A gente só perde para os Estados Unidos, e olha que nós estamos em crise. Então, o brasileiro é um cidadão que se endivida com muita facilidade e acaba por se tornar um consumista compulsivo. O que é uma pessoa compulsiva? Ela não tem controle sobre aquilo que ela deseja. Né? A psicologia vai dizer que isso, infelizmente, as irmãs não ficam com raiva de mim, mas ataca a maioria das mulheres a partir dos 18 anos de idade. E o que é que gera isso nas mulheres? Segundo a psicologia, aí é culpa do homem. Falta de atenção, falta de carinho, falta de preenchimento interior. Aí começa a comprar, porque na compra ela sacia a sua vontade. Consumista, ó, só para você ver se você é consumista. Consumista é aquele que compra o que não precisa, com dinheiro que ele não tem, para impressionar até quem ele nem conhece. Compra sem necessidade nenhuma. Aí isso gera um toque, né? Transtorno obsessivo compulsivo. E esse transtorno obsessivo compulsivo gera pessoas acumulativas. E o que é uma pessoa acumulativa? Ela compra um objeto e ela vê no objeto um pouco da sua felicidade. Então ela é incapaz de se desfazer do seu objeto. Então ela torna-se uma pessoa avarenta. Então você observa que um puxa o outro por causa de falta de controle. Nós temos aqui em Brasília, né, isso são dados da UNB, o trânsito mais estressante do Brasil. O motorista mais estressado do Brasil está em Brasília. E olha que aqui a gente nem enfrenta aqueles congestionamentos gigantescos como em São Paulo, né, aquela loucura das linhas vermelhas lá no Rio de Janeiro, mas aqui é onde os motoristas brigam, se xingam, se ofendem, até se matam. Eu tive autoridade, ali eu estava dirigindo ali no lado sul, aí eu passando vazio, parado mesmo, o camarada só entrou fechadinho, deu uma buzinada no rapaz lá, e a mulher que estava atrás, lá no São Paulo, assim, pelo amor de Deus, vocês ficam estressados, são loucos, se eles doassem, são loucos e morria. Era bem capaz de morrer. Então nós temos aqui em Brasília esse grande problema. As pessoas não se controlam. Tem gente que é crente na igreja, crente em casa, crente na rua, crente no serviço, mas quando entra no trânsito ele desvia totalmente. Xinga o que não deve, fala o que não deve, é fariseu para lá, é circunciso para cá. Né? Isso é falta de quê? De autocontrole. E como é que a gente vai conseguir uma vida de autocontrole, de dominar os nossos próprios intentos, o nosso temperamento? Porque temperamento é um negócio complicado. A nossa existência ela é constituída, segundo a psicologia, a forma como nós aparecemos ao mundo, de caráter,
temperamento e personalidade. O caráter é modelado com aquilo que se aprende na infância. Caráter, não roube, não pegue o que não é seu, não bate ninguém. Enfim, isso é caráter. São valores aprendidos na infância. Geralmente quase não se muda isso. Personalidade é aquilo que é visível, e isso muda de acordo com a estação, com o tempo e geração. Agora, temperamento é aquilo que nasce com você. Já nasce daquele jeito. É o temperamento. Mas o temperamento ele é passível de ser controlado. Teve um grego chamado Galeno que ele estabeleceu 4 tipos de temperamento: colérico, fleumático, sanguíneo e melancólico. Então, você ou tem um ou tem 2. Geralmente não mais que isso, a não ser que você tenha um distúrbio psicológico. Mas geralmente são esses 2. O colérico é aquela pessoa que age muitas vezes sem pensar. São excelentes líderes, mas acabam por magoar alguém porque são muito espontâneos. Sanguíneos são aquelas pessoas que são faladoras, que gostam de chamar a atenção. Excelentes contadores de história, de piada, excelentes cantores. Os fleumáticos são pessoas que conseguem ser lideradas com facilidade. Tem gente na igreja que se você mandar ela fazer, ela vai fazer e vai acontecer. Agora bota essa pessoa para liderar que não vai acontecer nada. São fleumáticos. São bons liderados, péssimos líderes. São extremamente essenciais. E os melancólicos são aqueles que têm a visão triste da vida. Poetas, compositores e outras questões. Então isso nasce com você. Mas pela capacidade que o Espírito nos dá, ele consegue que nós tenhamos domínio sobre o nosso temperamento. Então não existe desculpa. O que existe é falta de presença do Espírito de Deus. Para que nós consigamos alcançar o domínio próprio, a temperança, eu vou falar sobre isso mais na frente, nós precisamos ter uma vida entregue à presença do Espírito Santo de Deus. Porque sem Ele nós não vamos conseguir fazer nada. Preste atenção. Então esse termo aqui, chega 10, vamos acabar essa parte. Esse termo aqui é o termo que Paulo usa em Gálatas capítulo 5, versículo 28. E ele só se repete mais 2 vezes na Bíblia. Os irmãos querem ler os versículos? Diz amém. Atos capítulo 24, versículo 25. Atos capítulo 24, versículo 25. Quem encontrar, aí fica de pé, aí dá aquela lida. Mas segura um pouquinho. E outra pessoa abre em 2 Pedro capítulo 1, versículo 6. 2 Pedro capítulo 1, versículo 6. Pode ler o primeiro, por favor. E tratando ele da justiça e da temperança, e do juízo vigoroso, feliz, espaforido, respondeu: por agora vai-te, e tem oportunidade de chamar ele. Falando sobre temperança. 2 Pedro capítulo 1, versículo de número 6. E a ciência, a temperança, e a temperança, a paciência, e a paciência, a piedade. Viu aí? Temperança, 2 vezes no mesmo texto. Então são essas as únicas vezes que esse termo aparece. Aí esse termo aqui é um substantivo. Aí o segundo termo é egricratomain, que é um verbo. E o terceiro termo é um adjetivo, que é ectocrates. E esses termos significam aquilo que está seguro, aquilo que foi pego, aquilo que alguém tomou posse ou ter posse de alguma coisa, além de domínio, temperança e a pessoa que consegue, me fugiu aqui a palavra, mas ela tem posse de si mesma. Esse é o significado literal dessa palavra. É pegar, agarrar, ter posse, dominar. É isso. Então esse eg aqui está falando de mim. Eu, kratos, que é a raiz, significa agarrar. Eu me agarro, ou eu me controlo, ou eu tenho domínio. É isso que significa a palavra, literalmente. Então o que nós temos aqui é a possibilidade de dominar aquilo que é indomável dentro de nós. Mas isso só pela presença do Espírito Santo. As outras citações dos verbos e do adjetivo,
É 1 Coríntios capítulo 7, versículo 9. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25. E esses não precisam ler. Se ligar em casa, vocês leem se quiserem. Falam geralmente de controlar o desejo sexual. Paulo fala, olha, se você não é capaz de se segurar, então se case, porque é melhor casar do que se abrasar. O contexto é esse, literalmente é esse. Então Paulo está preocupadíssimo com a falta de controle que as pessoas têm. Paulo está dizendo, essa falta de controle que vocês têm vão levar vocês a uma vida de pecados, a uma vida de promiscuidade. Mas antes de dar seguimento aqui, eu acredito que em nome de Jesus, o Espírito Santo vai te ajudar a vencer essa guerra e você vai dominar os seus desejos em nome de Jesus. Quem vai dizer amém? Amém. Agora vamos para a revista, Vivendo sob o Controle do Espírito. Alguém está com a revista aí? Alguém lê, por favor? Ao final da apresentação das 3 sessões acerca das 9 características do fruto do Espírito, o apóstolo Paulo apresenta a temperança. Esta característica nos mostra como o indivíduo pode ser capaz de viver em uma vida abençoada ao permitir ser completamente controlado pelo Espírito Santo. Quando faz esta escolha, o homem aprende a viver e experimentar uma vida melhor. 2 Timóteo 1,7. Agora outra pessoa, já continua a leitura, controlando desejos e paixões, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Ao escolher ter uma vida controlada pelo Espírito, o indivíduo começa a controlar os seus desejos e paixões, buscando sempre pureza em seus atos. No primeiro capítulo do livro de Tito, Paulo mostra algumas características naturais do homem sem Deus e também qual deve ser a postura daquele que almeja o episcopado. Neste texto, Paulo destaca a importância da temperança, capítulo 1 e 8. O discurso de Paulo está coerente com tudo que se espera de um servo fiel a Deus. A igreja e a sociedade observam as ações daquele que se diz temente ao Criador. Afinal, estamos rodeados por testemunhas e por isso devemos fugir dos embaraços que nos cercam cada vez mais de perto. Hebreus 12:1. Obrigado. Controlando desejos e paixões é uma complicação, irmãos. Controlar aquilo que está latente dentro de nós é muito complicado. Tem um livro que eu gostei muito de ler, do pastor Roosevelt Shedd, que chama-se Mundo, Carne e Diabo, os 3 inimigos da igreja. Então é um livro fascinante. Ele fala sobre a carne, que a carne de fato ela é o nosso maior inimigo. Não tem como apontar outro. O diabo ele trabalha de uma forma somente para te apresentar a possibilidade de você saciar o seu próprio desejo. Geralmente é isso que ele faz. É apresentar a você uma possibilidade de saciar o seu próprio desejo, que nós chamamos de tentação. O mundo ele te apresenta uma filosofia que vai te demonstrar novos desejos, uma filosofia alienadora de Deus. O grande problema, de fato, é a nossa carne. Porque o homem ele pende a escolher o que é ruim, a escolher aquilo que é nocivo ao seu espírito. Disse um pensador grego, vidio meliore proboque, deteriore secor. Vejo as coisas boas da vida e concordo com elas, mas escolho as piores. Sêneca, que foi um grande pensador grego, disse, nós amamos e odiamos os nossos vícios ao mesmo tempo. O homem ele tende a escolher sempre aquilo que é errado. Ele tem a tendência a escolher sempre aquilo que é pecaminoso, que é agradável à sua carne. Aí por isso Deus manifesta a graça, porque através da graça nós temos a possibilidade de enxergar o que é bom, o que é eterno, o que é duradouro. A graça acende em nós a possibilidade de reagir. Esse é o pensamento de Jacobs Armínio. A graça acende em nós o desejo de Deus, de escolher Deus, de caminhar com Deus. Porque se for só pelo nosso próprio desejo, a tendência, estou falando que é uma regra máxima, é uma tendência sempre a escolher o que é errado. E um retrato bom disso é a história de Esaú. Alguém abre para mim, por favor, Gênesis capítulo 25.
e leia para mim os versículos 32 a 34. Então veio aquele varão à casa e desataram os camelos e deram palhas, e passa os camelos e água para lavar os pés deles. Gênesis 25, Perdão. 32, 34. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Olha só, nós somos muito semelhantes com Saul, com Esaú, porque nós sempre vamos priorizar o que é o nosso desejo momentâneo, né? Ali nós temos um quadro tipológico extremamente impressionante. É alguém trocando um bem eterno por algo temporal, né? No original, segundo Bruce Waltke, ele vai dizer que Saul age como um animal. Levantou, comeu, levantou-se e foi. Como um animal, vem, come, levanta-se e vai, sem raciocinar o que ele está fazendo. A escolha de Esaú foi por vender o bem, a sua primogenitura. Eu acho engraçado que tem gente que fala que Jacó roubou Esaú. Não, Jacó não roubou ninguém, Jacó comprou. Comprou ali um prato, tá certo que ele comprou bem barato de uma forma meio estranha, mas ele comprou, era dele. Jacó não roubou Esaú, né? As pessoas falam, não, o nome Jacó significa usurpador. Não, o nome Jacó, que transliterado para o português é Tiago, Tiago e Jacó é o mesmo nome, significa aquele que Deus guarda, ou aquele que Deus abriga, e uma língua árabe significa aquele que agarra, né? Ele se tornou, foi conhecido como usurpador por causa do que ele fez. Mas Jacó jamais roubou Esaú, ele comprou. E Esaú é o retrato fiel das nossas vidas, porque a gente sempre corre atrás daquilo que nós necessitamos na hora, e em favor daquilo que nós desejamos, nós abrimos mão daquilo que é eterno. Ele chega de uma forma exagerada, dizendo, estou a ponto de morrer de fome, me dá esse guisado vermelho. É por isso que depois o nome dele vai ser vermelho, e por causa dessa passagem, e por causa do nome de Adão, vermelho vai simbolizar a cor do pecado. Isaías diz, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlata, ou ainda que sejam vermelhos como carmesim, que é o pano mergulhado 2 vezes na escarlata. Então, o que está acontecendo aqui é um homem que optou saciar os seus desejos, e por causa dos seus desejos ele perdeu a bênção que era eterna. O recado que esse texto nos dá é: tome cuidado com as suas escolhas, elas podem estar isentando você da eternidade. Cuidado com as escolhas que você faz, em nome de saciar a necessidade do momento. Em nome da saciez momentânea, você acaba abrindo mão da eternidade. Não abra mão da eternidade. Vale a pena esperar um pouco. Vale a pena esperar um pouco. Vale a pena esperar um pouco. Ser temperante é uma escolha do homem. Alguém leia para mim, por favor. Ao criar o homem, o Criador lhe deu a opção de escolher como iria caminhar sobre a terra. Conhecida como livre-arbítrio e cercada por um limite estabelecido pelo próprio Deus. É importante ressaltar que nunca será a intenção dele invadir esse limite, pois se ele quiser ter o homem como um fantoche em suas mãos, assim teria feito. Deus criou o homem para que o louvasse, e o louvor só tem valor se for espontâneo. Salmo 118, parte A. O propósito de Deus sempre foi guiar o homem. Sendo assim, ele providenciou para que recebêssemos o fruto do Espírito. Ao desenvolver a temperança, o homem passa a viver segundo o padrão divino. Não andando segundo a carne, mas segundo o Espírito. Alguém leia para a gente, que nós lemos mais um pouquinho. O amadurecimento, o fruto do Espírito Santo, tem como objetivo garantir ao indivíduo uma vida saudável,
Sendo assim, viver sob a orientação do Espírito irá garantir o amadurecimento da temperança ou domínio próprio. Esta característica do fruto age freando os desejos carnais que nos direcionam no sentido contrário ao propósito de Deus para nossas vidas. Quando começamos a promover o amadurecimento do fruto do Espírito, passamos a andar segundo o Espírito e não mais segundo a carne. Este comprometimento com o padrão divino de viver irá nos livrar de toda e qualquer condenação. Romanos 8:1. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 1. Abra a sua Bíblia aí. Abra, todos que puderem, abram. Romanos, capítulo 8, que é uma das pérolas do livro de Romanos. Na minha opinião, Romanos 8 e Romanos 5 são dois capítulos extremamente fantásticos. Estão entre os mais belos, entre os 270 capítulos do Novo Testamento. Mas ele tem que ser lido à luz de Romanos capítulo 7. Paulo está para entrar aqui em parafuso no capítulo 7. Ele está falando da lei da carne. Ele está falando do que é viver sobre a carne. Romanos capítulo 7, versículo de número 17. Alguém lê, por favor. De maneira nenhuma que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. O pecado que habita em... Olha que coisa interessante. Paulo está dizendo que nos versículos acima ele diz: olha, quando eu procuro fazer o bem eu não consigo, eu faço o mal que eu não quero. Quando eu quero fazer algo de bom eu não consigo, só consigo fazer coisas ruins. E quando isso eu faço, é porque não é mais por mim, é por causa do pecado que habita em mim. Aí aqui no original significa esse habitar, exercer domínio sobre, ou mandar em território. Que Paulo estava dizendo, o grande apóstolo, sintetizador da fé cristã, o homem que fundamentou a nossa teologia, está dizendo: o pecado ainda habita em mim. E por causa dessa conclusão, ele escreve no capítulo 7, versículo 24. Alguém lê também, por favor. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo estava dizendo: olha, eu estou condenado. Paulo está dizendo a si mesmo: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E parece que essa frase foi até construída de uma forma errada à primeira vista, porque aqui está escrito: quem me livrará do corpo dessa morte? Talvez o sentido mais correto seria: quem me livrará o meu corpo dessa morte? Só que o que Paulo está falando aqui é uma condenação aplicada por Sargão II. Quem me livrará do corpo desta morte? O que é esse corpo dessa morte? Sargão, ele pegava um assassino, e ele pegava a vítima que for assassinada e amarrava nas costas do assassino com cordas e correntes, de uma forma que ele não tivesse como se soltar. Jogava ele no deserto. À medida em que o corpo do morto, da vítima, ia apodrecendo, o corpo do vivo também ia apodrecendo. Então ele morria de infecção. O que Paulo está dizendo é o seguinte: o corpo do pecado ainda está em mim, o corpo carnal ainda está em mim, e ele está acabando por contaminar a nova criatura que eu sou. Parece que Paulo está em um retrocesso de graça. Eu ainda tenho uma natureza velha que está pregada em mim, eu ainda tenho desejos e eu não consigo vencer. Paulo está fazendo um clamor desesperado. Paulo está dizendo: quando é que eu vou ser liberto desse corpo que está atrás de mim? Aí eu acredito que o Espírito Santo veio dar uma resposta para Paulo. Romanos capítulo 8, versículo de número 1. Ele diz: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que já não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Aleluia. Paulo estava dizendo: eu sou miserável, o corpo do pecado está pregado ainda em mim,
Aí vem o Espírito Santo e diz: calma, Paulo, não é desse jeito, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que são guiados pelo Espírito de Deus. E o que é ser guiado pelo Espírito? João capítulo 3, versículo de número 8. Essa nem precisa abrir a Bíblia, né? Aquele que é nascido do Espírito é como o vento. Não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, mas só consegue se ouvir a sua voz. Quando Jesus fala para Nicodemos: olha, tem que nascer de novo, tem que ser nascido do Espírito. Em outras palavras, ele está dizendo simplesmente isso: deixa o Espírito guiar a sua vida, deixa o Espírito te conduzir, deixa o Espírito te levar, deixa o Espírito te controlar. É isso que nós estamos tentando aprender aqui essa manhã. Deixar o Espírito nos controlar, nos convencer, nos levar, nos conduzir, em nome de Jesus. Vamos para o segundo tópico. Acho que a gente vai terminar nesse segundo tópico, irmãos. A tentação não é derrota. Alguém lê esse, que já lê logo o próximo. O domínio próprio sufoca os desejos da carne. Continuamente Satanás coloca pedras para que tropeçamos entre por velhos sentimentos que sempre se lembram. Continuamente Satanás coloca pedras para que tropeçamos. Estas pedras são representadas por velhos sentimentos que sempre se levantarão em nossos corações. Em todo tempo somos tentados por imagens e intenções que não são apresentadas por meio das infobias. Tiago 1,13. Domínio próprio sufoca os desejos da carne. O servo de Deus deve buscar afastar-se de conteúdos ilícitos e imorais, que são vinculados pelos meios de comunicação em massa, como sites da internet, TV a cabo, para que não se deixe levar em seus desejos contidos. O domínio próprio será o responsável por sufocar tais desejos. O servo fiel deverá escolher o que é do agrado de Deus através de uma avaliação racional do que realmente é o melhor para ele. Isso é, uma vida pautada nos padrões exigidos pelo Criador. O cuidado deve ser constante. É necessário estarmos sempre vigilantes, pois o nosso adversário nunca se afasta de nós, sempre aguardando uma oportunidade para nos derrubar. 1 Pedro 5,8. Eu gostei muito desse tópico do autor da revista, que ele apresenta uma alternativa, e o que eu entendo aqui é a seguinte frase: ninguém é imbatível. Ninguém é imbatível. Ninguém é imbatível. Não adianta ter todos os dons, não adianta ter o fruto, não adianta ter tudo, sendo que você continua tendo contato com o pecado. Porque uma hora ou outra a tentação vai te derrubar. Vai. Porque ninguém é imbatível. O que acontece aqui? Ele está falando para nós nos afastarmos de meios que nos levem a aumentar os nossos desejos. Porque a tentação ela só existe porque existe um desejo. Você já observou a tentação de Jesus? Mateus capítulo 4. O diabo só se apresenta a ele quando ele sente fome. Aí ele faz a proposta: não, se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Jesus nos dá uma lição aqui preciosíssima, irmãos. Porque Jesus tem poder para transformar pedra em pão, isso é fato. No momento em que ele teve a necessidade, ou que ele sentiu a necessidade do povo de comer e se alimentar, ele pegou os pães e os peixes e multiplicou. Quando foi para fazer para outras pessoas, ele fez. Mas quando foi para fazer para si mesmo, ele não fez. Porque o ardil do diabo ali era muito sagaz, era muito mais do que somente a fome. Eu poderia aplicar esse texto de várias formas. Eu tenho algumas mensagens sobre essa aplicação, porque para mim é um relato extraordinário. Mas o que apresenta aqui para nós é o seguinte:
É o diabo tentando Jesus a usar o poder que recebeu de Deus de forma ilícita. Por quê? Porque aquilo que nós recebemos de Deus não pode ser usado em benefício nosso. Aquilo que Deus deu para você não pode ser usado para o seu próprio benefício. Jesus foi incapaz de pegar o poder que recebeu e usar em benefício próprio. Mas ele pegou todo o poder que recebeu e usou em benefício dos outros. O que Deus deu para mim, Deus deu para você, é para você usar em benefício da salvação e da cura de outras pessoas. Entende? O que o diabo quer fazer é que Jesus se torne alguém egoísta. Olha, faça com o poder que você recebeu aquilo que você sentir necessidade. Aí veio Jesus dizendo: não, eu não vou fazer com o poder que eu recebi aquilo que eu acho que eu tenho que fazer. Eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que eu fui ordenado para fazer. Por isso ele responde: nem só de pão viverá o homem, mas viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então eu não estou aqui para fazer aquilo que me agrada, eu vim aqui para fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Porque todos nós somos tentados, diferente do que a maioria das pessoas pensam, nós somos tentados nos nossos pontos fortes. Nós somos tentados naquilo que nós nos julgamos ser bons, naquilo que nós julgamos ser melhores. Nós somos julgados nos nossos dons, tentados nos nossos dons, somos tentados na nossa sabedoria, somos tentados na nossa honestidade, somos tentados na nossa fidelidade. É naquilo que você se julga imbatível que você vai ser tentado. Por isso você observa a tentação de Jesus, ela segue os passos. Primeiro, use o poder que você recebeu em benefício próprio. Segundo, use o poder que você tem para aparecer para os sacerdotes. Terceiro, já que você julga não ter poder, então se prostre e me adora, que eu vou te dar o poder sobre a terra. Era uma questão somente de poder o tempo todo. O diabo tentando Jesus naquilo que ele mais tinha, que era o poder. E ele vai tentar você nos seus pontos fortes. Pedro foi tentado no seu ponto forte, na sua coragem. Você vai ver um Davi tentando contra o seu ponto forte, a santidade e o respeito ao Senhor. Você vai ver Salomão sendo tentado e caindo no seu ponto forte, na sua sabedoria. O que mais lhe faltou foi sabedoria. Então nós somos tentados naquilo que nós julgamos ser imbatíveis. E a minha conclusão é: não existe ninguém imbatível. Ninguém. Dentro da minha história de cristão, eu vi tanta gente que eu me inspirava e dizia: isso aí é o nome de Deus. E hoje, outros pregadores que eu vi diziam: isso aí é Deus na terra. E hoje, e a gente julga e condena porque nós somos falhos. Mas a grande verdade é essa: ninguém é imbatível. Então foge. O que você não dá conta de suportar, foge. Aquilo que você ainda não consegue dominar, foge. Foge como José. Às vezes é melhor fugir como José do que encarar como Sansão. Sansão encarou aquilo que ele tinha desejo e acabou debaixo dos escombros. José também tinha desejo, porque José era homem, mas ele fugiu. E a sua fuga gerou sobre ele o principado, se tornou governador. Então tem horas que é melhor você fugir para se tornar governador do que encarar para acabar debaixo dos escombros. Então o que nós temos que entender é que nem tudo nós conseguimos dominar. Tem coisas que o nosso domínio próprio ainda não amadureceu para que nós consigamos contornar e vencer. E aquilo que a gente não consegue vencer, a gente tem que fazer o quê? Fugir. Fugir. Irmãos, já são 10h25. Vamos partir do último tópico e vou acabar agora. Igrejas temperantes para mudar o mundo. Alguém lê esse aí, vai ser o último. Vou até fechar a revista aqui. Notas veiculadas na imprensa valorizam um tipo de comportamento nada ortodoxo de pessoas tidas como celebridades. Casamentos relâmpagos, relacionamentos coletivos, práticas homossexuais, entre outros, são apresentadas como sendo um grito contra o retrocesso, quando, na verdade, visam destruir o que há de mais perfeito na sociedade, a família. A igreja deve buscar ser temperante para contagiar o mundo em busca de uma mudança de comportamento.
Mateus 5, 13 ao 14. Vocês lembram que eu falei que aqui que esse termo significa, entre algumas possibilidades, agarrar, segurar? É por isso que significa temperante. Temperante está falando de algo que tem um sabor bom que prende alguém, né? Então a igreja tem que ter sabor, a igreja tem que ser temperante, ela tem que temperar. Por isso Jesus disse: vós sois o sal da terra. E se o sal perder a sua capacidade de salgar, tornar-se insípido, para nada mais presta. Interessante é que no original, esse insípido é loucura. Literalmente, loucura. Tolo, fazer tolices. Então seria, no original seria o sal que se tornou louco. O que Jesus quer dizer é o seguinte: o sal que perdeu o sentido, que já não funciona mais. Se a igreja perdeu o seu sentido aqui na terra, para mais nada ela vai prestar. Deus não fez a igreja, não criou a igreja, não fundou a igreja para a igreja ficar resignada entre quatro paredes. Porque senão ele teria dito: olha, vós sois o sal dentro do saleiro, vós sois o sal dentro do recipiente. Não é isso. Ele diz: vós sois o sal na terra. E vocês têm que fazer a diferença. Onde vocês chegarem, o ambiente tem que ser transformado. Vocês têm que ter temperança, têm que temperar. Olha, o sal tem muitas qualidades, dá boas mensagens naquela pequena parábola. O sal, o crente tem que ser como o sal. O sal dentro de um alimento, ele não é visto. E crente não foi feito para ser visto, foi feito para ser sentido. Você não vê o sal na comida, você sente o sabor do sal na comida. Talvez existem locais que as pessoas não te enxergam, mas elas têm que sentir a tua presença naquele lugar, como alguém que está temperando e mudando o ambiente. Se você chega no teu serviço e as pessoas que estão contando piada suja não param quando você chega, é porque você está perdendo a sua capacidade de salgar. Se você chega em um ambiente, as pessoas estão vendo pornografia e continuam vendo, mesmo na sua presença, porque você está perdendo o seu poder de salgar. Porque se você ainda tem poder de temperar, na hora que você passar no meio de uma roda de piada suja, eles vão parar e vão dizer: ó, para, porque lá vem o crente, lá vem o pastor, lá vem o irmão, tem que parar. Você entra em um ambiente onde as pessoas estão vendo pornografia, elas vão fechar e vão dizer: ó, chegou o pastor, para, chegou a irmã, para, porque aonde a gente chega nós temos que temperar o ambiente. Se a igreja não temperar a sociedade, ela vai se estragar. Porque o sal, além de salgar, ele tem um efeito preservador e restaurador. Aonde nós chegamos, nós temos que preservar e restaurar. E eu sei que eu não vim pregar, mas eu quero profetizar na tua vida que aonde você chegar, o local vai ser recuperado, vai ser regenerado, vai ser transformado. E aquilo que estava apodrecendo vai voltar a ter vida em nome de Jesus. Vamos, fecha os olhos. Vamos orar. Não precisa ficar de pé, não precisa orar comigo, só quero que você feche os olhos.